Antes de nós iniciarmos a meditação de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Deus tem uma proposta para te fazer nessa noite. Você está disposto a aceitar essa proposta que Deus tem para fazer para mim e para você nessa noite? Está ou não está? Sim. Está. Presta atenção no que está falando. Está disposto a aceitar. Como Deus compreende, conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas limitações. Então vamos deixar para efetivar a nossa resposta ao final dessa meditação de hoje. O tema proposto para nós hoje é: eu te farei profeta das nações, reedificado e vivo. Se eu fizer novamente a pergunta que eu fiz no início, será que você vai responder o mesmo sim que você respondeu agora há pouco? Deus quer fazer de você hoje um profeta. Deus quer fazer de mim hoje um profeta. Ele nos faz esse convite. Por isso a pergunta: você está disposto a responder esse chamado de Deus? Porque o chamado de Deus, ele é um convite aberto a todos os que ouvem a sua palavra. Ele é aberto, é um convite aberto. E nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não ao convite que Deus nos faz, ao chamado que Deus nos faz. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Uma coisa que nós temos que ter certeza é que quando Deus nos faz um chamado, Ele não faz esse chamado simplesmente por fazê-lo. Ele vai nos dar condições, se nós respondermos sim ao chamado, Ele vai nos condicionar a podermos realizar aquilo que Ele nos pede. Assim, foi-me dirigida, nestes termos, a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não os deverás temer, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou minha boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jeremias foi um profeta. Jeremias nasceu mais ou menos por volta do ano 650, aproximadamente. Ele era filho, nasceu na classe sacerdotal. Os pais de Jeremias o pai de Jeremias, né, era sacerdote, então ele era da classe sacerdotal. Foi criado conhecendo a palavra de Deus, foi criado no templo, né, exerceu o seu ministério profético por mais ou menos 40 anos, profetizou durante 40 anos. E quando ele diz que ele é apenas uma criança, provavelmente Jeremias não tinha ainda 30 anos. Porque os profetas só eram reconhecidos a partir dos 30 anos. Por isso Jesus começa o seu ministério profético com 30 anos. Então Jeremias é só uma criança ainda, ou seja, eu ainda não sou profeta, ainda não estou pronto para realizar o profetismo. Jeremias então é chamado a ser profeta por Deus. Deus faz um chamado a ele.
E ele faz um chamado de uma forma muito especial, porque ele vai dizer, se nós pegarmos o versículo 4, nós vamos ver que por 2 vezes Deus vai dizer, antes que, ou seja, antes que no seio materno fosse formado, ou seja, antes que você fosse concebido, humanamente falando, eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era. Depois Deus vai dizer, antes de você ter nascido, eu já te havia consagrado. Ou seja, eu já tinha... A palavra consagrado significa o quê? Você já estava designado a mim. Você já era meu. Antes de você ser concebido, eu te conhecia. Antes de você nascer, depois da sua concepção, eu já te consagrei. Eu já te escolhi. Eu já determinei o que você vai ser. E Deus tem um chamado, como Deus tem um chamado, fez um chamado para Jeremias, Ele tem um chamado para mim e para você. Nós não estamos aqui hoje por um acaso. Nós não caminhamos dentro de um grupo de oração por um acaso. Nós não somos católicos por um acaso. É porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. E como Jeremias, nós nos recuamos. Nós sentimos medo do chamado de Deus. Jeremias sentiu medo do Senhor, eu sou uma criança. Eu nem sei falar direito. Jeremias então corre, começa a colocar barreiras ao chamado de Deus. Quantas barreiras nós colocamos ao chamado de Deus para a nossa missão? Nós somos chamados a ser profeta, gente. Eu e você somos chamados a ser profeta. E ser profeta é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas nós dizemos, não, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu não estou formado ainda, eu não falo bonito, eu não leio bem, enfim. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não. Nós vamos nos diminuindo diante daquilo que Deus quer para nós. Mas Deus não aceita a recusa de Jeremias. Deus não aceita. Deus vai dizer para ele assim, replicou, porém, o Senhor, no versículo 7, não digas, sou apenas uma criança. Você não é apenas uma criança. Você vai procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. E vai dizer para eles aquilo que eu te mandar. Então Deus não aceita a recusa de Jeremias e dá a Jeremias uma missão. Ele confere a Jeremias um mandato. Você vai procurar aquelas pessoas e você vai dizer aquilo que eu determinar que seja dito para elas. Eu tenho coisas importantes para dizer a essas pessoas e você precisa ir dizer para essas pessoas tudo o que eu tenho para dizer. E quando Deus faz isso, quando a gente aceita esse ministério, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus protege e Deus salva. Ele vai dizer, ele vai concluir, estarei contigo para livrar-te. Não deverás temer, no versículo 8. Não tenha medo, eu vou estar com você. Tudo aquilo que você vai ter que falar, tudo aquilo que você vai anunciar, denunciar, porque o profeta, a missão do profeta é anunciar e também denunciar. Talvez pelo fato de que nós temos a responsabilidade de denunciar, nós ficamos com medo de assumir a missão a qual Deus nos chama. Mas Deus vai nos dizer, não deverás temer, porque estarei contigo para livrar-te. Do que Jeremias temia? Qual era o medo que Jeremias tinha? Jeremias tinha medo dos reis. Jeremias tinha medo dos príncipes. Jeremias tinha medo dos sacerdotes. Porque ele ia denunciar, que Deus diz para ele no versículo 10, você vai arruinar, você vai destruir, você vai demolir, você vai arrancar. Mas Deus vai dizer também que ele vai edificar e vai plantar. E a prova, se nós continuarmos lendo o capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 18, no versículo 19 do capítulo 1 de Jeremias, Deus vai dizer para Jeremias assim, quanto a mim, desde hoje faço de ti uma fortaleza,
coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de todas as nações, diante de todos os reis, diante dos reis de Judá, seus chefes, diante de seus sacerdotes e todo o povo e nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te. Oráculos. Então, o chamado de Deus vem seguido de uma promessa de salvação para nós, uma promessa de amparo, uma promessa de escudo, de fortaleza. Nós não podemos temer o chamado de Deus. Nós não podemos nos omitir a esse chamado de Deus. Precisamos assumir a nossa missão. Muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa missão. Muitas vezes nós ficamos em dúvida diante daquilo que Deus realmente quer da nossa vida. Mas se nós formos perseverantes, na oração, se nós formos perseverantes no caminhar com Deus, Deus vai suscitando ao nosso coração qual é a nossa missão. Nós não podemos ficar preocupado com as coisas dos outros, ou querer assumir a missão do outro, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E seja dentro do ministério que for que eu ou você exerçamos, nós somos chamados a ser profetas. Somos chamados a ser profeta no ministério de música. Somos chamados a ser profeta no ministério de pregação. Somos chamados a ser profeta no ministério de intercessão. Somos chamados a ser profeta no ministério de arte. Seja qual for o ministério que eu e você exerçamos dentro da nossa igreja, nós somos chamados a ser profetas. Aí nós olhamos para o profetismo e pensamos que temos que ser profetas como os profetas da Bíblia. Imaginar que ser profeta é olhar para o futuro e começar a adivinhar o que Deus quer que vai acontecer lá na frente. Não é esse o tipo de profeta que eu e você temos que ser. Temos que ser profetas que anunciam a palavra de Deus. Temos que ser profetas que exortem o irmão quando nós olhamos para o irmão e percebemos que ele está no caminho errado. Exortarmos para que ele torne o caminho. Mas para isso eu e você precisamos ter uma atitude, uma postura diferente. E aí é que começa a coisa a ficar séria. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Se nós queremos assumir essa missão, se nós queremos assumir esse chamado, por isso eu disse para você, ao final dessa reflexão, nós faremos novamente a mesma pergunta, se nós estamos dispostos a aceitar esse chamado e essa missão que Deus tem para nós. Porque nós precisamos começar a ter uma mudança de atitude em nossas vidas. Eu não posso ser profeta apenas de palavras. Chegar aqui na frente, pegar lá alguns livros, abrir meu computador, preparar uma pregação, anotar um monte de coisa aqui, vir aqui na frente e fazer uma bela pregação. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer um de nós aqui dentro dessa sala é capaz de fazer isso. Porque todos nós somos dotados de capacidade, somos dotados de inteligência. Temos meios para isso. Muito fácil. Muito fácil. Nós precisamos começar a mudar as nossas atitudes. Primeiro passo que nós temos que ter. Eu vou pegar agora alguns passos que eu ouvia essa semana, uma pregação do então coordenador estadual para o Ministério de Intercessão. Eu ouvi isso, me tocou profundamente, eu quero compartilhar com vocês. E eu acho que cabe muito bem para nós hoje, para esse chamado. Precisamos entrar em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus requer de nós, a primeira coisa que temos que fazer, nos libertar dos nossos pecados. Não que a gente não vá pecar nunca mais, mas procurar ter uma vida de santidade. Procurar não cometer ou nos livrarmos, principalmente dos pecados graves. Precisamos nos livrar dos pecados graves. E dos veniais do
for possível a gente eliminar da nossa vida. Por isso vai requerer de nós uma atitude orante, permanente, uma atitude de vigília constante, a começar pelos nossos pensamentos, a começar pelos nossos olhos, pela nossa boca e até pelos nossos ouvidos. Pela nossa postura diante das pessoas, pelas nossas atitudes, temos que começar por aí. Por isso precisamos estar em comunhão plena com Deus. Eu não consigo entrar em comunhão com Deus se eu estiver em pecado. Porque a igreja nos ensina que o pecado, a própria palavra de Deus diz que o pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Então, se eu preciso estar em comunhão com Deus, se eu caminho numa vida de pecado, como eu vou estar em comunhão com Deus? Aí eu começo a ver que o meu ministério não caminha bem. Eu não consigo ouvir o que Deus tem para falar. Começo a querer fazer as coisas pela minha cabeça e deixo de ouvir o que Deus quer de mim realmente. Essa é a primeira coisa. Entrar na presença de Deus significa também ter uma coerência de vida. Eu tenho que ser coerente na minha vida com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo. E aí se a gente começar a pensar nisso, nós vamos ver o quanto é difícil. O quanto é difícil a gente ter essa comunhão com Deus. Mas é possível sim. É possível sim. Porque Deus não vai escolher você ou vai escolher a mim porque eu sou mais santo, ou porque eu sou melhor, ou porque eu sou um cara mais capaz, ou você é mais capaz. Não. Deus vai nos escolher quando nós somos chamados para exercer uma função para Deus. Deus vai nos dando condições e capacitação para que nós possamos exercer essa função, esse ministério, esse chamado bem. É Deus que vai fazer com que eu seja bom. Mas para isso eu preciso me deixar mudar por Deus. Eu só vou conseguir isso a partir do momento em que eu começar a ter uma vida disciplinada de oração. Eu preciso ter uma vida disciplinada de oração. Eu preciso ter disciplina na minha oração. Eu tenho que sair do natural para ir de encontro ao sobrenatural. E quando eu saio do natural e vou ao encontro do sobrenatural, eu empresto a minha voz, a minha fala, os meus ouvidos, naturalmente falando, para que o sobrenatural de Deus venha ao meu ouvido e vá à minha boca para que eu seja um profeta de Deus. Ouvir Deus. Parar para escutar Deus. E isso só vai acontecer quando eu começar a ter uma vida de oração. E por isso eu preciso ter uma disciplina de oração. Eu não posso querer começar a ter uma disciplina de oração dizendo a partir de hoje vou chegar na minha casa e vou rezar 2 horas. Você não vai conseguir. Eu também não vou conseguir. Mas se eu começar a marcar um horário com Deus, na minha casa ou na igreja, enfim. Se eu todo dia às 9 horas da noite eu vou estar com o Senhor durante 5 minutos. 5 minutos. Coloque-se no seu sofá, na sua casa, Senhor, agora eu estou na sua presença. Se não tiver nada para falar com Deus, fique em silêncio. Mas eu quero só estar na tua presença. Me envolve com o teu Espírito Santo, eu quero estar aqui agora contigo. Quando você menos perceber, você vai estar rezando 1 hora, 1h30, 2 horas. Porque você vai começar a ter gosto pelas coisas de Deus. Para nós sermos profetas, nós precisamos ter intimidade com aquele que é doador de todos os dons e de todos os carismas. Para ter intimidade com ele, eu preciso conhecer. E preciso me deixar conhecer por Deus. Porque Deus já me conhece.
mais eu permito que Deus me conheça. De que forma que eu permito que Deus me conheça? É eu olhando para dentro de mim e reconhecendo em mim as minhas misérias, as minhas fraquezas, a minha dependência a Deus. E Deus é muito providente, porque hoje a igreja celebra a conversão de Paulo. E nós temos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, 9, quando Deus chama Ananias, 9, ali em Damasco, um discípulo chamado Ananias. Ananias era discípulo de Deus. E Deus vai chamar Ananias para ir orar por Paulo. E Ananias, mais uma vez, todo mundo vai dizer, não, senhor, eu não vou. Da mesma forma, Ananias vai dizer que ele também não quer ir. Porque ele já ouviu falar de Paulo, ele conhece Paulo e sabe que Paulo persegue. Mas Ananias tem a atitude de obedecer e ele vai até Paulo. Se eu quero ser discípulo de Deus, eu preciso ouvir Deus. Se Ananias ouviu Deus, é porque Ananias tinha intimidade com Deus. Era íntimo de Deus. E na intimidade nós conseguimos dialogar com Deus. Na intimidade nós conseguimos dialogar com Deus. E agora eu volto a te fazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Está disposto a aceitar esse chamado de Deus? Está disposto a ser um profeta de Deus? Então, se você quer dizer sim para esse Deus, eu queria convidar você agora a ficar em pé. Nós precisamos aprender a orar antes que a situação aconteça. Ou seja, como que normalmente nós oramos diante de uma situação difícil? Quando a coisa acontece. Verdade? Geralmente, quando acontece o problema, a gente vai rezar. A gente se põe em oração e Deus, na sua misericórdia, atende. Deus misericórdia. Né? Então nós temos que começar a ter essa intimidade com Deus para que a gente comece a rezar antes que o mal aconteça. Antes que a coisa aconteça. Né? Começar a orar pelos nossos filhos, pelo estudo, pela esposa, pelo esposo. E uma coisa nós temos que ter, diante de tudo isso, é saber esperar no Senhor. Saber esperar no Senhor também é importante. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no imediato. E tem coisas que não vai acontecer no imediato. Tem coisas que nós vamos ter que esperar o tempo de Deus. Então eu queria convidar você agora a responder a esse chamado de Deus na sua vida. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e dissesse para ele agora. Como Jeremias disse, talvez, Senhor, eu sou ainda uma criança, eu ainda não sei falar, mas eu estou aqui na tua presença, Senhor. Estou disposto a aceitar este convite que o Senhor faz na minha vida, Senhor. Eu quero sim ser este profeta. Eu quero sim, Senhor, ser este profeta das nações. Eu quero ser reedificado, eu quero ser renovado, eu quero me tornar uma nova criatura, Senhor. Por isso eu estou aqui na sua presença, porque eu quero experimentar a graça de poder entrar em comunhão contigo. E para entrar em comunhão contigo, Senhor, eu quero renunciar nesse momento ao pecado que habita no meu coração. Se você tem algum pecado que você precisa pedir perdão para Deus agora, você vai dizer para ele: Senhor, perdoa-me deste pecado agora, nesta hora, Senhor. Pelo menos neste momento, Senhor, me dê a graça de estar livre de todos os meus pecados para poder estar em comunhão, para restaurar plenamente a minha relação contigo. Eu conheço as minhas fraquezas e as minhas misérias. E sei, Senhor, que quando Tu me chamas, Tu não aceitas o meu não.
Então aceite, Senhor. E eu tomo, Senhor, posse da palavra que o Senhor disse para Jeremias, que o Senhor vai nos proteger de todos os males. Que o Senhor vai estar ao nosso lado, vai edificar, Senhor. Tudo que for levantado contra a minha pessoa, Senhor, não terá êxito, porque tu estarás comigo, Senhor. Eu estou disposto a ir onde o Senhor quiser que eu vá, Senhor. As pessoas que o Senhor quiser que eu vá, Senhor, eu estou disposto a ir. Somos privilegiados por este chamado que o Senhor nos faz. Por isso, Senhor, vem nesta hora, neste momento, de encontro comigo. Vem de encontro, Senhor, com toda a aflição do meu coração, Senhor. Vá apresentando ao Senhor as aflições do teu coração. Vem.